Saúdos, amados irmãos, com a paz do Senhor. Meus queridos irmãos, hoje, quinta-feira, dia 13, como nós temos informado, toda quinta-feira, se Deus quiser, estaremos aqui trazendo assuntos dentro do tema, não é? Assuntos que alguns pastores evitam ensinar à igreja, evitam pregar no púlpito, por alguns motivos, como, por exemplo, falta de conhecimento, de intimidade com a palavra de Deus, malícia ou prevaricação, não é? Malícia no sentido de querer esconder a verdade bíblica, ou só pregar aquilo que lhe convém para manter o rebanho cativo aos seus pensamentos, prevaricação e negligência com as coisas de Deus. Enfim, existem inúmeros motivos. Pois bem, hoje, irmãos, nós queremos trazer o seguinte tema. E aí eu quero fazer algumas considerações, irmãos, não é? E repetir aquilo que eu venho dizendo. O problema da igreja atual não são as ovelhas. O maior problema da igreja são os líderes, os pastores, alguns, não todos, não é? Homens de Deus sérios têm pago um preço muito alto por ostentarem no bom sentido, carregarem, né, o nome de pastor, porque um dia Deus os chamou. Por quê? Eles estão sofrendo. Por quê? Muitos estão se fazendo pastores ou alguém os está fazendo por conveniência. Outros, Deus os consagrou, os chamou, mas eles se desviaram. Tornaram-se tiranos, ditadores, déspotas, homens malignos. Conforme o tema que nós vamos estudar hoje, vamos trazer aqui hoje, baseado no capítulo 2 de 1 Samuel, os filhos de Eli. O tema é pastores que se tornaram filhos de Belial, homens que não conhecem a Deus, assim como os filhos de Eli. E isso é uma verdade, irmão, que raramente você vai ver, né? Nós aqui lançamos um desafio santo, como diz um certo pastor amigo, né? Você raramente vai ver um pastor abordando esse tema dos filhos de Eli, aplicando a liderança da igreja, porque uma boa parte deles estão comprometidos. Então eles não conseguem ler esse texto, que nós vamos ler, capítulo 2, do livro de 1 Samuel, e aplicar à igreja de acordo com o contexto. Vamos ler o texto. 1 Samuel capítulo 2, versículos 12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Por que o tema? Pastores que se tornaram filhos de Belial. Porque os filhos de Eli eram sacerdotes. Eli era sumo sacerdote. Pois bem, eles eram pastores do povo de Deus. Assim como os fariseus, os saduceus, os escribas, os doutores da lei, na época de Jesus, na época dos apóstolos, eram os pastores do povo de Israel. Eram homens de procedimentos malignos, homens que apontavam o erro dos outros, homens que exigiam dignidade e caráter dos irmãos, dos crentes, mas eles mesmos não tinham. Eram verdadeiros hipócritas. É um assunto que nós iremos falar, quem sabe, na próxima quinta-feira. Irmãos, e algumas pessoas nos abordam, nos questionam e dizem assim, mas por que você não prega sobre a salvação? Não prega sobre a redenção, sobre a salvação? Aí eu digo, prego. Por exemplo, irmãos, eu trabalho em uma área que o meu trabalho, eu tenho muito contato com as pessoas. Nas visitas às pessoas, realizando o meu trabalho, eu evangelizo. Tenho aconselhado muita gente, porque alguns só acham que evangelizar, pregar o evangelho, é pegar a Bíblia no púlpito da igreja, ou em uma transmissão ao vivo como essa, e falar apenas da salvação, do amor, da misericórdia de Deus. Excelente, irmãos, mensagem tremenda, mas a Bíblia é de Gênesis a Apocalipse, e uma das mensagens que Jesus mais ensinou foi o combate à corrupção entranhada dentro da igreja, no meio do povo de Israel, provocada pelos líderes, por homens corrompidos, homens déspotas, homens malignos, homens que não respeitavam sequer as suas famílias, quanto mais as famílias dos outros, homens que tomam decisões contra as famílias dos irmãos dentro da igreja, sem pensar que aquelas pessoas têm famílias. Homens desviados, homens malignos, homens de procedimento reprovável diante de Deus, diante da sociedade e diante da igreja. Eu quero colocar aqui, irmão, os irmãos observem, deixa eu ler o texto primeiro, vou ler o texto.
O versículo 13. O versículo 12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Versículo 13. Porquanto o costume daqueles sacerdotes de quem? Dos filhos de Eli, com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne com um garfo e 3 dentes em suas mãos, e dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo Israel que ia a Siló. Também antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não tomará de ti carne cozida senão crua. E dizendo-lhe o homem: queime primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então ele lhe dizia: não, agora a hás de dar, se não por força a tomarei. Era, porém, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. O que acontecia aqui, irmãos? Os filhos de Eli, os pastores do povo de Israel naquela época, que eram os filhos de Eli, juntamente com seu pai, mas nesse caso aqui os filhos, eles eram tão terríveis, tão corruptos, tão malignos, que a carne do sacrifício dedicada a Deus, eles tiravam, pegavam à força. E o levita, que estava ali, coordenando os trabalhos, dizia: não deixe essa carne, deixe primeiro assar o que é do Senhor. Eles disse: não, tira primeiro para os sacerdotes, para os filhos de Eli. Por quê? Porque eles tiravam para se prostituir com as mulheres no templo. Não é diferente de hoje, irmãos. Homens que se dizem pastores, que vestem paletó, gravata, não é? E cobram das pessoas, são verdadeiros prostitutos dentro da igreja. Verdadeiros homens corruptos dentro da igreja. Estão se prostituindo com a riqueza, se prostituindo com a politicagem, se prostituindo com a mentira, se prostituindo, irmãos, adulterando a verdade, não é? São os adúlteros da verdade, se prostituindo, irmão, com toda sorte de iniquidade dentro da casa do Senhor. E aí eu quero aqui fazer uma comparação com a igreja de hoje. O sacerdote Eli, quando chamou eles a atenção, de acordo com o texto que nós vamos ler, versículo 18, diz o seguinte: porém Samuel ministrava perante o Senhor. Samuel ainda era uma criança, sendo ainda jovem, vestido com um éfode de linho. E sua mãe lhe trazia uma túnica pequena, e de ano em ano lhe trazia quando com seu marido subia a sacrificar o sacrifício anual. Observe, versículo 22. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam. As queixas chegavam a Eli. O quanto eles faziam a todo Israel, de como se deitavam com as mulheres que em bando se ajuntavam às portas da tenda da congregação. E disse Eli aos filhos: por que fazer estas coisas? Porque ouço de todo este povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, porque não é boa a fama que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor. Pecando homem contra homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Veja que coisa, irmão. Eu posso fazer uma comparação do sumo sacerdote Eli aos pastores sérios das igrejas sérias, não é? Que às vezes até aconselham líderes superiores malignos, desviados, e eles não estão nem aí. E esses homens de Deus, eles vão se acostumando com aquilo, com aquela ideia, e vão deixando, não é, o sacerdote maligno e tomando conta da situação, dominando a situação. E a coisa é tão séria, irmão, que a repreensão de Deus, ela não entra mais na cabeça desses homens que estão com a mente cauterizada. A sua alma está podre, a sua mente cauterizada, como uma chaga podre, como diz Isaías no capítulo 1, o versículo 1 em diante, parece que é o versículo 13 ou 14, não é? Que eles estão chagados do alto, da planta do pé, ao alto da cabeça. Eu vou ler o versículo, irmãos, não é? Para não errar, é o versículo 6, irmãos. O versículo 6 tem nada a ver com 15. Diz, olha, desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços e chagas podres, não espremidas, nem ligada, nem nenhuma delas amolecida com óleo. Esses homens estão tão podres, irmãos, que não tem conselho para eles. E eles estão em uma situação semelhante à situação dos filhos de Eli. Veja que o conselho de Deus para esses pastores, filhos de Belial, são conselhos que entram por um ouvido e saem no outro, irmão. Como aquele conselho que Eli deu para os filhos. E diz a Bíblia que o conselho de Eli não adiantou de nada. Por quê? Porque o Senhor os queria matar. Veja o que significa essa expressão. O Senhor os queria matar na Bíblia de estudo pentecostal. O pastor Donald Stamps diz o seguinte: os filhos de Eli
endureceram o coração e pecavam abertamente e sem constrangimento. Veja, daí a advertência de Eli não teve efeito moral sobre eles. Para eles já se passara o dia da salvação, estando, pois, destinados por Deus à condenação e à morte. Eles iam morrer como resultado da sua própria insolente desobediência e da sua recusa de arrepender-se. Irmãos, conheço alguns homens de Deus, teólogos estudiosos, que chegam a dizer o seguinte: irmão Giovanni, essa expressão, e o Senhor os queria matar, é que literalmente o dia da salvação havia se passado para aqueles homens. Irmãos, hoje nós podemos dizer, fundamentado nesse texto, fundamentado na palavra de Deus em outros textos, que eu não quero ir me aprofundar mais, que eu não quero gastar tempo, muito tempo, para não cansar os irmãos, eu quero ser claro e objetivo. Os irmãos precisam ler Bíblia, irmãos, precisam estudar a palavra de Deus. Nós podemos afirmar, irmão, que para algumas pessoas nos dá a impressão que a salvação já passou por conta da malignidade. Quanto mais, irmãos, a igreja denuncia, as pessoas denunciam o pecado de alguns que se dizem pastores, até no princípio, quem sabe, foram homens escolhidos por Deus, mas hoje estão totalmente desviados da chamada. Totalmente desviados. E para esses irmãos a salvação já passou. Mas não obstante a tudo isso, nós temos a obrigação de orar por esses homens, para que Deus tenha misericórdia. Agora, Deus ter ou não misericórdia, isso cabe a Deus. Agora, nós temos a obrigação de orar. Ainda que muitas vezes nos indignamos, muitas vezes, irmãos, nos irritamos, muitas vezes, irmãos, ficamos irados, mas depois a gente acalma o coração e vamos orar. Porque o nosso Jesus querido, que nunca pecou, Jesus irou-se de tal maneira, irmão, que entrou, João disse que ele fez um azorrague de cordas, e entrou no templo depois de tantas vezes ter avisado aqueles homens que a casa dele era casa de oração, não transformassem o templo em local de barganha, de comércio, de imoralidade. Mas Jesus, quando volta da Galileia e chega em Jerusalém, vê aquela promiscuidade, ele faz uma chibata de cordas e entra quebrando tudo, virando tudo. Eu acredito, irmão, eu quero acreditar que ele acertou chibatada em muita gente. Jesus ficou irado, irmão. O zelo, a Bíblia diz que o zelo da tua casa me consomem. Então não adianta, irmão, vamos parar, pastores mentirosos que estão espalhados no meio da igreja. Vamos parar de enganar o povo de Deus. E o povo de Deus, por sua vez, leiam Bíblia, estudem Bíblia. Parem de enganar, pegar textos isolados e transmitir uma mensagem totalmente deturpada para se autoprotegerem, se autoblindarem. Vocês estão podres, chagados, do alto da cabeça à planta do pé. E aí eu volto àquelas pessoas que dizem, mas por que não prega sobre a salvação, irmão? Nós pregamos. Mas nesse momento aqui, a mensagem é de juízo, a mensagem é de conserto, para líderes corruptos, assassinos de almas, que estão matando a igreja, estão assassinando vidas, estão matando famílias. Vocês precisam se consertar. Se não se consertarem, pelo menos tenham a hombridade, tenham respeito, tenham vergonha espiritual. Aprendam a respeitar o rebanho do Senhor, a noiva de Cristo. Parem de escandalizar e mentir para a igreja. Dizer que quem está escandalizando são os homens e mulheres de Deus pelo Brasil afora que estão denunciando os senhores. Deixem de enganar a igreja. Homens pérfidos, homens déspotas, tiranos, ditadores, homens malignos, homens que não conhecem a Deus. Irmãos, há um texto na palavra de Deus, em Mateus, irmãos, Mateus, capítulo 22, quando Jesus falando sobre um determinado tema, e aí os doutores da lei chegaram para Jesus e disseram, olha Senhor, querendo testar Jesus, querendo provar Jesus, olha, determinado homem casou, ele morreu, a viúva casou com o irmão morreu, a viúva casou com o segundo morreu, casou com o terceiro e assim até o sétimo. Na ressurreição, de quem a mulher será? Porque todos os 7 a desposaram. Aí Jesus disse para eles, preste atenção, o versículo 29.
Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Irmãos, Jesus, quando diz aqui, errais não conhecendo as Escrituras, esse conhecer não quer dizer que aqueles homens não conheciam a lei de Moisés. Eles conheciam, irmãos, mas eram homens tão iníquos, homens tão hipócritas, que eles conheciam a palavra, mas aplicavam somente a vidas alheias. Eles não aplicavam a si mesmos. Aí Jesus disse: olha, o vosso erro está em não conhecer, ou seja, em não viver a palavra que vocês ensinam, e nem conhecerem o poder de Deus. O poder de Deus aqui fala de intimidade com Deus. Existem muitas igrejas que os líderes, tão corrompidos e tão corruptos que estão, irmãos, eles chegaram a tal ponto de proibirem os profetas, de profetizarem, de falarem o que Deus manda na igreja. Sabe por quê? Porque eles têm medo de serem desmascarados. Mas deixa eu dizer para vocês, senhores pastores, malignos, senhores pastores, filhos de Belial, homens que não conhecem a Deus, homens que têm desprezado o sacrifício do Senhor. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de Elias, que disse a ele quando Elias estava triste, querendo morrer, ele apareceu a Elias e disse: Elias, levanta-te, tu tem muito o que fazer. Ah, Senhor, eu quero morrer, eu não sou melhor do que meus pais, do que os profetas, eu fiquei sozinho. Deus disse a ele: eu ainda tenho 7.000 que não dobraram os joelhos perante Baal. Paulo certa vez estava em um momento de tristeza. Jesus apareceu para ele: Paulo, eu ainda tenho muita gente orando por você, meu filho. Portanto, senhores, pastores desviados, homens iníquos, muitos que se fizeram pastores e estão enganando a igreja, muitos que um dia foram pastores, homens de Deus chamados, mas que se desviaram. Entendam os senhores, que ainda tem profeta de Deus na terra, tem atalaia na torre de vigia, e ainda tem 7.000 que não dobraram os joelhos perante Baal, e ainda tem os 300 de Gideão. Não adianta os senhores ficarem aí enganando a igreja, dizendo que um grupinho pequeno, um grupinho ali, um grupinho aqui, chamando o povo de rebelde. Jesus foi chamado de rebelde, de esclerosado, de doido, de rebelado, de endemoniado. E por que os homens e mulheres de Deus de hoje não seriam chamados pelos senhores? Até porque nós sabemos, os senhores conhecem a história. Ao longo da história da igreja, sempre aconteceram desvios de conduta sérios de homens que se diziam homens de Deus. Mas Deus sempre lançou mão dos pequenos, dos pequeninos grupos, mas que esses pequeninos grupos conscientizaram a noiva de Cristo, a igreja do Senhor, que os senhores e aqueles do passado eram homens malignos e que precisavam ser corrigidos e que Deus vai arrancá-los, como vai arrancar muitos dos senhores, como um agricultor arranca uma erva daninha pela raiz. Que Deus abençoe a toda a igreja, irmãos. Que Deus tenha misericórdia dos senhores. Nós estamos orando pelos senhores. Nós amamos os senhores. Ai de nós se não amássemos, porque a nossa salvação estava comprometida. Mas nós temos certeza da nossa chamada, temos certeza da nossa salvação. E da mesma forma que amamos os senhores, abominamos as vossas práticas. Que Deus abençoe a todos, irmãos, em nome de Jesus. Até a próxima quinta-feira, com o seguinte tema. Próxima quinta-feira, no mesmo horário, às 9h30, com o seguinte tema: a igreja está cheia de pastores mercenários que abandonaram as ovelhas. Repetindo, próxima quinta-feira, de hoje a 8, a igreja está cheia de pastores mercenários que abandonaram o rebanho, as ovelhas do Senhor. Repetindo, o problema da igreja não está nas ovelhas, mas em pastores, líderes, déspotas, desviados, verdadeiros filhos de Belial. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.